Apocalipse de João, capítulo 3. Leremos do verso 14 até o verso 22. O pastor Neil não está, não é? Esses dias falei com ele e ele me disse que estaria viajando. Mande meu abraço ao pastor Neil, amigo. Todo mundo achou aí? Bom. Apocalipse de João, capítulo 3, verso 14 até o verso 21. O texto diz assim, eu lerei aqui na minha tradução, ele é um pouquinho diferente, o texto é um pouco diferente, mas será possível acompanharmos aqui. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tua conduta. Aqui nessa tradução, conheço as tuas obras. Não és frio nem quente. Estou para te vomitar de minha boca. Pois dizes, sou rico, enriqueci-me e de nada mais preciso. Não sabes, porém, que és tu o infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te a comprares de mim ouro purificado no fogo para que enriqueças, vestes brancas para que te cubras e não apareça a vergonha da tua nudez, e colírio para que unjas os olhos e possas enxergar. Quanto a mim, repreendo e corrijo todos os que amo. Recobre, pois, o fervor e converte-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor concederei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e estou sentado com meu Pai em meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É muito comum nós lermos o Apocalipse de João e ficarmos um pouco aterrorizados. Talvez você já tenha ou lido ou assistido aquele filme que antes era um livro grande, com vários volumes, Deixados para Trás. Alguém já leu esse livro? Alguém já assistiu esse filme? E é interessante porque as imagens deste filme, ou deste livro, parece que são um instrumento para nos assustar. E quando você lê o Apocalipse de João, é possível que ao contemplar lá estrelas que caem do céu, monstros que saem debaixo da terra, é dragão que corre atrás de mulher e criança, é trombeta que toca e aparece um monte de cenas de morte, selos arrancados, taças que são derramadas. Na Idade Média mesmo, inclusive na tradição renascentista, a própria arte tornou o Apocalipse de João quase que um instrumento para que as pessoas ficassem assustadas e se submetessem a um conjunto
de forças e da autoridade da própria igreja. Temos alguns artistas, como Fran Angélico, por exemplo, que pintou uma obra que é lindíssima, mas ao mesmo tempo nos assusta muito, o trono, ou o grande juízo final. Aí você tem neste quadro a imagem do Pantocrator, né, que é o Jesus Todo-Poderoso no centro. Aí de um lado, um grupo em círculos entrando numa porta com luzes, e do outro lado, um grupo sendo empurrado para dentro de um conjunto de cavernas escuras, com um demônio gigantesco com a boca aberta, e as pessoas sendo empurradas para lá. Então, quando você lê o Apocalipse de João, ouve esse tipo de imagem, vê esse tipo de imagem, e lê alguns desses livros, eu me lembro que logo quando me converti, nos primeiros meses da minha conversão, assim, me deram um livro para ler, e o título do livro era A Divina Revelação do Inferno. Meu irmão, eu via demônio até debaixo da cama. No texto, a moça tinha ido ao inferno algumas vezes, e lá no inferno ela ouvia um ser angelical que dizia para ela como seria o fim dos tempos. Aí tinha uma série de punições. Mais tarde eu acessei alguns textos medievais, como por exemplo a visão de Túndalo, que tem as mesmas imagens, e a imagem é essa, de gente que, à luz do Apocalipse, João começa a ter uma ideia de que o propósito desse texto é apresentar coisas do futuro e coisas terríveis do futuro. Anos depois, fiquei sabendo que esta mesma autora teve a divina revelação do céu, menos mal. Foi no céu também e viu as coisas lá. E a ideia que nós temos, de alguma maneira, é que o Apocalipse de João, ele tem um projeto de apresentar aquilo que virá, de um futuro. E por vezes, a leitura que é feita do Apocalipse, pensando no futuro, costuma nos arrancar dos nossos compromissos, ou dos compromissos que o Apocalipse ele propõe. É muito comum você começar a ler essas imagens, olhar para essas imagens e dar quase que um sentimento meio sádico, assim, olha o que vai acontecer com esses ímpios, infiéis. Aí o cara lê o Apocalipse meio que rindo da desgraça do outro. E ao mesmo tempo assustado porque é muito monstro. E parece que, por vezes, a própria ideia que nós temos da espiritualidade cristã, essa ideia sempre de um futuro, de um além, de uma realidade que está para além da transitoriedade da vida, e este além é como se fosse o fim último de aceitarmos e de vivermos o Evangelho. Esse dualismo que por vezes serve de óculos para ler o Apocalipse é também, hora e outra, o mesmo sistema interpretativo que olhamos a própria fé cristã. Porque de alguma maneira a fé cristã só tem um objetivo para alguns olhares: nos preparar para o céu, ou nos encaminhar para o inferno. Como se essa vida e os compromissos dessa vida, para alguns, não tivesse quase que sentido nenhum, importância quase nenhuma. Então, o inferno e o céu, essas imagens esquisitas que às vezes a gente tem tanta dificuldade de entender, são como quase que a razão para que a gente caminhe no Evangelho. Para alguns, se você tira o conceito de inferno e o conceito de céu, quase que o Evangelho perde seu sentido. Como se a fé cristã fosse simplesmente um tipo de instrumento para nos preparar para o céu, ou nos condenar para o inferno. Só que o Apocalipse de João, quando lido desta maneira tão dualista, como se estivesse só falando do futuro, eu não estou aqui desconstruindo a proposta de esperança que o Apocalipse aponta. Mas o Apocalipse precisa ser lido
E a fé cristã precisa ser lida enraizado na vida. E uma das melhores maneiras de lermos o Apocalipse de João é lermos a partir da sua abertura. Porque nos primeiros 3 capítulos do Apocalipse de João, o que nós encontramos? Lemos aqui o finalzinho desta abertura, desta porta de entrada do Apocalipse de João. São cartas enviadas a 7 igrejas reais, igrejas que existiam e que precisavam dar conta da fé em Cristo e os desafios da vida naquela região da Ásia. A melhor maneira para lermos o Apocalipse de João não é lançá-lo para além da história, mas é aterrissá-lo exatamente na história destas 7 igrejas, que de alguma maneira a história destas 7 igrejas diz muito sobre a nossa própria história. Diz muito sobre como nos relacionamos com este sistema que nos cerca. Meus irmãos, o Apocalipse de João é um livro revolucionário. Ele propõe um enfrentamento. Quando você começa a lê-lo, pelo menos, ou especialmente estes primeiros capítulos, nós somos informados de 7 igrejas, e é interessante, esse detalhe é importante para entendermos este texto. Este texto que lemos, que é tratado como visões, essas visões todas são enviadas às 7 igrejas. E cada igreja é como se fosse uma espécie de espelho, uma da outra. O que se fala de uma serve de exortação para a outra. E aqui, então, ajuda até mesmo entendermos bem o que os últimos versos desta parte que lemos, quando fala de sentar-se no meu trono, eu venci, vocês também vencerão. Parece que estas imagens estão apontando simplesmente para um futuro, mas deixa eu explicar uma coisa aqui, muito séria, para entendermos inclusive o Apocalipse e a fé. A ideia da escatologia cristã, deste futuro que vem, é para iluminar a transitoriedade desta vida. Você olha para o futuro não para fugir da realidade dessa vida. Você olha para o futuro para ter uma espécie de combustível ético, um tipo de impulso, e é um impulso moral, um impulso de escolhas. Você olha para frente, você olha para aquilo que virá, você olha para este projeto de lá, para que este projeto de lá ilumine o aqui e agora, e você possa enfrentar com justiça, com sensibilidade, com compaixão, com fome e sede de verdade, a realidade agora. O futuro na tradição cristã não é um instrumento para que a gente fuja das responsabilidades transeuntes da existência humana. O futuro na tradição cristã não é para que a gente fuja das responsabilidades do agora, deste tempo e das demandas deste tempo. O futuro na tradição cristã é uma espécie de luz e fôlego para que a gente, ao olhar o futuro, inclusive, percebermos que o projeto deste futuro é completamente outro ao jeito como as coisas funcionam hoje. E aí vai nos tornando não fugitivos da realidade, mas este futuro vai nos tornando uma presença profética nessa realidade. Vocês entendem isso? Então o futuro, vamos nos assentar. Esse tipo de fala não é para que a gente perca compromissos. Esse tipo de fala, nós vamos nos assentar no lugar perfeito, em algo que está além, para que a gente olhe a realidade da vida hoje, perceba, por exemplo, as contradições dessa vida,
Perceba a ignorância humana, especialmente nas relações. Vocês se lembram que o tempo todo Jesus, quando vai falar do futuro, ele costuma usar a metáfora da mesa? Lembram disso? E a mesa é uma espécie de projeto de relacionamento humano. Sentar na mesa é olhar de maneira horizontal, é partilhar, é solidário, é empático, é misericordioso, é alegre, é vivo. Aí Jesus diz que ele olha para o futuro e fala da mesa. É como se ele dissesse: se no futuro olhamos para a mesa e não a mesa hoje no agora, construamos então estas mesas. É como um projeto. Aí a igreja vai se tornando uma presença futura no agora. A igreja vai se tornando uma revelação do além, mas um além que se dá agora. E aí nós vamos abraçando mais, nós vamos sendo mais solidários, nós vamos sendo mais amáveis, nós vamos nos tornando mais misericordiosos, nós vamos tornando a nossa vida uma presença atual dessa eternidade que nos espera. Aí vem a ideia do Espírito Santo, que é essa antecipação gloriosa. E quando o Espírito Santo é derramado, por exemplo, no capítulo 2, é como se o texto dissesse: o fim já está aí, o futuro já está aí, é isso que eu desejo. Eu desejo que a humanidade se torne um futuro presente, eu desejo que a humanidade se torne uma celebração da vida, porque essa vida que é eterna, ela já se dá agora, tornando os seres humanos melhores. E quando o Espírito então habita nestes seres humanos melhores, é como se o céu se fizesse presente. Louvado seja o Senhor, porque o céu se faz presente quando a gente entende o projeto do Evangelho. Não é para fugir da realidade, entende? É aterrissar. E quando a gente olha esse texto, nós temos algumas críticas sérias que Jesus faz à maneira como a igreja pensa a si. E ao olharmos isso e levarmos em consideração as imagens que aparecem nesse texto, e é a última igreja desta sessão de igrejas que ouvem o Apocalipse, nós temos algumas questões. Nós temos algumas indicações do como viver o agora, de como nos portarmos na vida no agora. Não é no que virá, é no agora. Entendem, irmãos? E se você observar, uma das coisas claras que Jesus, por meio do seu visionário, ele diz, é como se ele dissesse para a igreja: eu sou de verdade, enquanto percebo em vocês só imagem. É como se houvesse um antagonismo quase que não conciliável entre verdade, profundidade e imagem. Aparência, teatro, vazio. Se você observa o texto aqui, ele abre no verso 14, dizendo ao anjo da igreja em Laodiceia, a esta representação que, de alguma maneira, está como que a própria igreja de Laodiceia recebendo tais palavras, e diz: olha, quem fala é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Se você observa estes termos, Amém, testemunha fiel e verdadeira, princípio aqui, não como princípio no sentido cronológico, do 0, 1, 2, 3. É princípio no sentido da profundidade, de substância, de realidade, de verdade. E esta fala, essa abertura do texto, está numa relação contrária e profundamente contrária com o que é dito depois sobre a própria comunidade que recebe essa carta. É como se Jesus dissesse: eu sou verdade,
eu sou substancial. Vocês dizem que são, mas não são. O texto é duro, se você observa com calma. Pois dizes, sou rico, enriqueci-me, de nada mais preciso. Aí Jesus diz, olha, vocês estão completamente enganados, não sabem, porque a realidade é outra. A realidade, essa imagem não representa o que vocês realmente são. É como se Jesus desnudasse, você está entendendo? Desnudasse a hipocrisia. É como se Jesus desnudasse a falácia da imagem. E diz, eu sou a verdade. Testemunha fiel. A coerência em mim. E se você der uma observada no Apocalipse de João, ele é apresentado como o Cordeiro que morreu e ressuscitou. É como se ele dissesse, eu sou de verdade esse projeto de ressurreição. Se você leva em consideração as primeiras imagens logo depois do capítulo 3, João chora, não é? Fica em desespero porque ele não pode tirar os selos. Não sei se você se lembra disso. De repente aparece o Cordeiro e é digno de tirar os selos. É como se ele dissesse, eu conduzo a história. Eu sou o dono da história. Eu conheço a história. E por mais que essa história aparentemente se revele em sua imagem como a palavra última da existência, é como se o Apocalipse dissesse, a palavra última da existência é Jesus que tem em suas mãos o poder de arrancar os selos. É como se o texto dissesse, eu sou de verdade, vocês são de imagem. Dizem que são ricos e de que nada precisam, mas no fundo vocês não entendem que isso é só franja. Isso lembra inclusive a crítica que ele faz lá à igreja de Sardes. Porque ele diz lá para a igreja, de forma dura, vocês dizem que estão vivos, que vivem, mas estão o quê? Vocês dizem que estão vivos, mas são o Walking Dead, vocês são mortos que andam. Vocês cantam, é como se ele dissesse para aquele grupo, vocês cantam, gritam, pulam, levantam as mãos, ceiam, parecem que estão vivos. Mas estão... Mas, gente, é como se Jesus dissesse, vocês são religiosos demais, há franja demais, há rito demais, há encenação demais, há espetáculo demais, há superficialidade demais, mas no fundo, desnudados, vocês estão mortos. É como se Jesus dissesse, enquanto eu proponho verdade, substância, profundidade, vocês se perdem na imagem, na aparência e adoecem porque dizem que estão vivos, mas estão mortos. Me diga aqui, gente, esse tipo de texto é uma palavra para a igreja do futuro? Para a gente que vai supostamente se danar lá no fim, quando a gente olha a realidade do funcionamento, sabe, deste mundo que nós chamamos de mundo evangélico brasileiro, o que vem na minha mente é exatamente a discussão da sociedade do espetáculo. A luz, a palco, mas não há profundidade. Outro dia, eu fui participar de um evento
Havia tanta luz, sabe? Quase um negócio pirotécnico. Eu não tenho problema com isso não, irmão. Como o Giovanni falou, eu sou meio pentecostal, eu gosto disso. Gosto, né? Falo, gosto. Mas o problema é quando a gente começa a entrar na ideia de que caminhar com Jesus tem a ver com imagem, tem a ver com espetáculo, tem a ver com aparência, e isso vai nos adoecendo. Jesus diz, olha, vocês dizem que estão vivos, mas estão mortos. Não há profundidade, não há coerência, não há verdade. E numa sociedade da aparência, a verdade se torna artigo de luxo. As pessoas precisam estar sempre sorrindo no Instagram. O Facebook é uma espécie de espaço para dizer o que não somos. Não sei se vocês estão sabendo, aí agora o Instagram não mostra mais as curtidas, né? Gente, pessoas adoeciam por conta disso. Um rapaz foi entrevistado outro dia, aí perguntaram assim, o que você acha do fato agora do Instagram não botar mais curtidas? Aí o cara disse, graças a Deus, porque eu perdia o meu dia quando eu colocava uma foto que eu achava bonita e ninguém curtia. A gente ri, mas sabe o que é? É que nós temos o mau costume de acreditarmos em valor à luz da interpretação sempre do outro. Quando a gente olha para Jesus, Jesus era autêntico, uma das razões é porque Jesus não estava nem aí com a opinião pública. Nem aí. Quando você olha com quem Jesus andava, é interessante. Porque enquanto as pessoas tratavam as crianças como seres insignificantes e não tão populares, Jesus dizia assim, ó, o meu projeto, o meu reino, só entra nele quem se parece com essas crianças aqui, ó. Enquanto as mulheres eram tratadas como seres inferiores, Jesus fazia questão de estar o tempo todo com mulheres. Jesus não fazia questão de estar com fariseu, com sacerdote. Jesus gostava de andar, era com pecador e com prostituta. Jesus não estava nem aí para o senso comum. Jesus não estava nem aí com a sua imagem. Jesus, inclusive, se fazia impuro nos traços e no horizonte de uma religião da imagem. Jesus quebrava todos os muros das imagens criadas pela religião e alcançava exatamente aquelas pessoas que esta religião da aparência excluía e jogava para os cantos. Jesus tocava em quem não deveria ser tocado. Jesus abraçava quem não deveria ser abraçado. Jesus falava com quem ninguém gostaria de falar. Jesus, o nosso Senhor, aquele que é de verdade, ele não tinha nenhum compromisso com visibilidade, com a opinião pública. Jesus se preocupava era com gente, pessoas. Aí a igreja, esse negócio está sendo transmitido, né? Veja aqui, uma vez nós começamos a receber em nossa comunidade, em uma comunidade que eu pastoreava, gente que não traria boa imagem para a igreja e nem para o pastor. Um irmão muito preocupado comigo me chamou para um café. E eu gosto de café, viu, irmão? Deu emagrecendo, não sei se estão reparando, a vez passada que eu vim aqui, estava mais gordinho. Cortei o açúcar, mas café eu gosto. E ele disse, pastor, estou preocupado com o senhor. Eu falei, por quê? É uma coisa delicada. Eu falei, diga. É sério, pastor. Eu falei, bom, será que eu fiz alguma coisa nem sabendo? Pastor, a nossa imagem. Eu
Falei, a imagem de quem, irmão? A nossa imagem, a imagem da nossa igreja, a imagem do Senhor. Daqui a pouquinho, o pessoal aqui em Vitória vai começar a dizer que nós somos a igreja deste grupo aqui. Daqui a pouquinho, pastor, o pessoal vai dizer que o senhor é o pastor deste grupo tal. Aí eu falei assim, meu irmão, é exatamente com este grupo que eu quero andar. Porque este grupo, hoje no Brasil, por conta da nossa ignorância, é um setor da sociedade que tem mais caído neste mal que foi falado aqui, estamos falando este mês. Gente que se suicida, sabe por quê? Porque a sua visão de mundo, orientação e etc., não se enquadram num sistema extremamente rigoroso e desumano. E para poupar a imagem da igreja, precisa de alguma maneira afastá-los. Em nome de Jesus, eu quero eles todos dentro, porque não é a imagem que importa, o que importa é a vida, é a substância, é a verdade. Aí nós vamos nos perdendo. Sabe, nós vivemos uma sociedade que é a sociedade da força. Eu preciso demonstrar força. Os caras começam... E a força começa por um discurso muito perverso. Porque o discurso é perverso, porque é o seguinte: se você demonstra fraqueza, você é menor. Não é? Se você demonstra fraqueza, você de alguma maneira não serve. Você não deve ser ouvido, porque tem que ser forte. Aí nós tornamos a vida um palco da mentira. Porque o que há de mais fundamental na existência humana é a nossa própria humanidade e fragilidade. O que nos torna, inclusive, acolhidos por Deus, não é a nossa força, mas é a nossa fraqueza. Quanto mais humano, mais próximo de Deus estou. Quanto mais frágil, mais saudável, porque o frágil sabe das suas limitações. O frágil sabe quando tem que buscar ajuda. O frágil sabe que precisa de acolhimento. Irmãos, quando nós entendemos a fragilidade, nós somos mais maduros, mais misericordiosos, somos mais graciosos, olhamos para o outro e nos vemos lá. Mandamos para o inferno, tratamos como digno de condenação, julgamos quando não nos enxergamos. Pai, perdoa-nos quando nós, como a gente faz o quê? Perdoa o outro. Isso quer dizer o seguinte, eu olho para a realidade do que Deus já fez por conta da minha fragilidade e respeito a fragilidade do outro. Numa sociedade do espetáculo, da imagem, a fragilidade não tem o lugar. E a gente mente descaradamente, e no mesmo processo que mentimos descaradamente, adoecemos na mesma velocidade. Uma sociedade adoecida, porque a imagem tenta nos transformar naquilo que não somos. Deus nos acolhe, nos chama em sua graça, não por aquilo que entendemos ou desejamos ser, mas por aquilo que realmente somos, frágeis, limitados, fracos, que precisamos de remédio, precisamos de acolhimento, precisamos de abraço, precisamos de ajuda. Somos homens e mulheres, é assim, neste horizonte, que Deus escolhe caminhar com a gente. Você se lembra de Pedro? Jesus, ele está numa situação muito tensa. E Pedro disse, ó, Senhor, eu vou contigo até a morte. Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro, eu te conheço. Tu és humano, demasiadamente humano. E você vai ouvir o galo cantar, e o grito do galo em seu ouvido mostrará quem tu és. E então o dia chega, as coisas apertam. O Evangelho de Lucas diz que Jesus olha nos olhos de Pedro.
Pedro se aquece no fogo daqueles que condenaram o seu mestre. Pedro partilha a perversidade daqueles que não tiveram misericórdia com aquele que ele disse que iria até a morte. Pedro se mostra humano. Jesus ressuscita, certo? Amém? Se eu fosse Jesus, a primeira pessoa que eu procuraria era Pedro mesmo. Pedro, seu desgramado, como diz o capixaba. E agora? Pô, andei contigo 3 anos, você viu tanta coisa. E você me nega lá com os flamenguistas. Pedro, ao encontrar Jesus, Jesus olha para Pedro, diz: Pedro, tu me amas mais do que esses aqui? E a expressão que é usada no grego é uma preposição que fala de aproximação. Ou seja, você me ama como estes aqui, como você? Aí Pedro diz: oh, Senhor, te amo. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. As 3 vezes que Pedro nega Jesus, são as 3 vezes que Jesus pergunta a Pedro, certo? Na última vez, Pedro cai em si. Só cai em si depois. Jesus, com a paciência danada, cai em si, se liga. Pô, falei, isso, ser humano. E diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que te amo, sim, como estes aqui. Como estes seres humanos, eu posso negá-lo. Como estes seres humanos aqui, eu posso ter crises profundas de fé. Como estes seres humanos aqui, eu posso desconfiar até de mim mesmo. Tem que tomar cuidado comigo mesmo, porque eu sou capaz de fazer as maiores barbaridades contra mim mesmo. Como estes que estão aqui, Senhor, eu sou ser humano. Aí é como se Jesus dissesse: que bom, Pedro. Que bom. Desceu do palco, né? Saiu das luzes. Voltou para a humanidade. Então é o seguinte, Pedro, vai e apacenta as minhas ovelhas. Pouco tempo depois, você tem a imagem do Pedro, fraco, frágil, sendo empoderado pelo poder do Espírito Santo, em sua fragilidade, e se tornando a presença eterna de Deus na vida das pessoas. Ei, de verdade, não se esconda de si mesmo. Não viva da imagem. Não se oculte numa realidade que é intransponível. Somos seres humanos. Procure ajuda. Vá atrás. Solta o braço. Amolece. Chora. Grita. Porque Jesus está dizendo: é na verdade que eu habito. É como se ele dissesse: não dá para ser verdadeiro ocultado em mentiras. A igreja brasileira já passou da hora de parar de viver de imagem, de fingir uma coisa que não existe, para voltar para a realidade da vida, porque enquanto nós ficamos nessa bobagem de imagem, as pessoas vão adoecendo, mas eu não quero pertencer a uma comunidade, a uma geração que adoece com a fé, porque essa fé exige mais do que humanidade. Eu quero pertencer a uma caminhada que leve em consideração as minhas fraquezas e falhas, e mesmo assim me fala de um Deus de graça. Jesus diz o que é de verdade e o que é de imagem. Ainda ele continua e diz assim: não há nada pior do que a morbidão da indiferença. Se você observa o texto, é muito interessante. Abra aí no capítulo 3 de Apocalipse. Jesus, ele vai usando a imagem da cidade para dar um raio-x da igreja. Ele diz assim, verso 15:
conheço tua conduta. Não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Texto complicado de se entender, né? Deixa eu explicar, você vai entender isso aqui. E que coisa bonita e tão difícil que Jesus está dizendo. A igreja, essa região de Laodiceia, ficava na Frígia. E lá na Frígia havia uma coisa muito popular, que eram umas águas mornas, quentes. É como se Jesus estivesse usando o morno da água. Você já tomou água morna, irmão? Quem já tomou água morna aqui? Dá vontade de fazer o que quando toma água morna? Aí Jesus, olha, oxalá se você fosse quente ou frio, porque o morno da ânsia de vômito. E morno aqui tem a ver com indiferença, você entende? É porque essa igreja, de alguma maneira, ela tinha uma relação econômica tão bem desenvolvida que nada mais a tocava. Aí Jesus diz assim como essa água é morna, vocês são mornos. E deixa eu falar uma coisa. O contrário do amor não é o ódio. O antônimo do amor é a indiferença. Não há nada mais profundamente anti-evangelho e morno do que a indiferença. Porque a indiferença nos torna tão mecânicos, a ponto de não sentirmos nada a não ser os nossos próprios interesses. O que é morno tem a ver com a incapacidade de sentir a dor do outro. Não há paixão, você entende? Evangelho sem paixão, ele é morto. E paixão aqui tem a ver com um posicionamento claro diante da vida, e a vida, na luz do Evangelho, ela tem que ser vivida com profundidade, e não há espaço para indiferença, não há espaço, por exemplo, para a naturalização da injustiça. A injustiça nos assusta sempre, a morte nos assusta sempre, a violência nos assusta sempre. Eu peguei um táxi, e o camarada agora ele estava mostrando lá um aplicativo, OTT, não sei o que, de tiroteio. Onde tem tiroteio? E aí de 3 em 3 minutos. De 3 em 3 minutos. Só que a gente vai acostumando com isso, entende? Nós já não olhamos mais para as pessoas. Você vai lá abastecer o carro, você nem olha para o frentista. O cara coloca a gasolina, você nem olha para o cara, porque você está aqui no celular fazendo outra coisa. Você passa na rua, a pessoa caída, isso já não te comove mais. Tem um poeta brasileiro que ele diz assim: se o homem voltasse a chorar pelas dores humanas, nós teríamos um outro dilúvio. Drummond disse isso. Carlos Nejar, um outro poeta brasileiro, diz assim: a angústia do mundo incomoda e abala minha alma. Por isso sou poeta, porque o abalo da minha alma me faz escrever, porque não aceito ver a angústia do homem. O Evangelho é uma proposta para não sermos águas mornas. Isaías, logo nos primeiros capítulos, diz assim, Deus falando na boca de Isaías diz: para com essas músicas, para com essa cantoria. Isso, no texto hebraico, é como se dissesse, isso me dá ânsia de vômito. Sabe por quê? Porque eu não suporto hipocrisia e liturgia. Eu não suporto insensibilidade. Que a justiça corra como águas.
que as viúvas, que os pobres sejam acolhidos. É como se o texto dissesse: não dá para caminhar na fé sem paixão. E a paixão nos dá sensibilidade, nos dá empatia. O Espírito que nos apodera nos faz ver o mundo de maneira diferente. É por isso que discussões sobre direitos humanos, violência contra a mulher, racismo, esses temas todos são nossos temas. Eu falei isso outro dia, são nossos temas. Sabe por quê? Porque a morte nos incomoda, a violência nos incomoda, a desumanização nos incomoda, e incomodados nos tornamos a presença do Evangelho no mundo. E incomodados enchemos os nossos olhos de lágrimas. Incomodados estendemos as mãos. Incomodados nos tornamos instrumentos da eternidade na vida das pessoas. Mas quando perdemos a sensibilidade, perdemos a paixão, perdemos o toque, perdemos o olhar, perdemos a agenda, perdemos o tempo. Ganhamos o mundo inteiro, mas perdemos a alma, perdemos a profundidade. Mas louvado seja o Senhor, porque Jesus nos diz que Ele bate na porta. E se a gente abrir, o Espírito invade, a empatia nos toma, e o mundo começa a perceber que há amor, como diria, ao contrário, o poeta crioulo, há amor sim em SP, e o amor é a comunidade de Cristo, transbordando do Espírito, cheia de empatia, de vida, poder e graça do Evangelho, que é a renovação da nossa humanidade. Amém.